Boa noite, pessoal. Nós vamos dando sequência aqui. Meu nome é Jorge Figueiredo, aqui do canal Preciso Direito. A gente vai dar sequência nessa playlist dos vídeos relacionados à Secretaria de Educação e Cultura, de Educação e Esporte, do Estado de Pernambuco, para o concurso de professor da Educação Básica. A gente já postou um vídeo que está aí no canal, falando dos princípios, ali do artigo 205 até o artigo 214. A gente postou um vídeo falando do artigo 205, o início ali na Constituição, e do artigo 206, que fala dos princípios. Tá aí no canal para você dar uma olhada nessa teoria, o paralelo que a gente fez com a LDB, tudo direitinho, estamos seguindo aí. Nesse vídeo específico, a gente só visa responder questões relacionadas ao tema, então é meio com a revisão desse assunto que a gente já passou nesse primeiro vídeo, ali do artigo 205 e do artigo 206, basicamente falando de princípio. No outro vídeo, no vídeo lá que a gente fala dessa teoria e faz esse comparativo com a LDB, a gente colocou na descrição também daquele vídeo, um PDF lá, uma apostilazinha que eu fiz, um quadro comparativo entre LDB e Constituição, mostrando os dois princípios, mostrando onde que tinha previsão de determinado princípio, onde que não tinha, em que eles se diferenciavam, no que se complementavam LDB e Constituição. Então é interessante que você pegue aquele material para revisão. Aqui é mais um material para revisão. Vou deixar na descrição também essas questões aí para você imprimir, fazer seus exercícios, suas anotações direitinho. E aqui a gente vai responder cada uma delas. Essas questões são de onde? São questões da Sebrasp, adaptadas por quê? Porque a gente consegue questões que tem A, B, C, D, E, mas o concurso de vocês vai ser de verdadeiro ou falso, certo ou errado. Então a gente faz uma adaptação, muda alguma coisa, vai ali. O importante é que a gente traga o tema para você por meio de questões, tá ok? Então, concurso da Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco. Como eu digo sempre, o objetivo nosso é ser objetivo, pontual, não é para ensinar direito a vocês, é trazer mais ou menos como é que o examinador vai cobrar esses assuntos dos senhores no concurso da Secretaria de Educação e Esporte. Então o objetivo é ser objetivo. Aqui a gente trouxe 10 questões adaptadas de vários concursos públicos da área, trazendo muitas questões da Sebrasp também, que você vai encontrar só que adaptada para a forma do concurso de vocês, que é de certo ou errado. Então a gente traz a alternativa, diz se ela está correta, se ela não está correta, você vai raciocinando aí, e em sequência a gente traz a base para a questão 1 de encontrar a resposta, por que está certo, por que está errado, tá bom? Então, vamos começar. Questão número 1, 10 questões rapidinho, pontual para você não perder tempo, sendo objetivo. Questão 1, é verdadeiro ou falso? Você vai sempre marcar se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado, entendeu? O mote aqui é esse, então vamos lá. O 1 diz o seguinte, dever de todo relacionado à educação, fala assinale VOF sobre o tema educação na Constituição. Lembra que a gente está falando sobre a Constituição, a gente não está falando da LDB. A gente bebe da água da LDB porque o concurso de vocês pede e a gente precisa fazer esse comparativo para que você não confunda lá na hora. Se a questão está trazendo Constituição, é Constituição, é como está disposto na Constituição, tá bom? Então assinale VOF sobre o tema da educação na Constituição. Primeiro, dever de todos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Ele traz, gente, essas questões, você precisa entender que ele traz muitas questões que são muitos itens dentro da alternativa que são corretos. E aí pode confundir sua cabeça, se uma leitura rápida você se empolga, vai lá e responde. Então, calma, se você estudou o assunto, vai lá tentando pegar cada termo. Esse tipo de prova de certo ou errado é muito traiçoeiro. Se pegar a gente muito empolgado, muito afoito, a gente erra uma questão de um assunto que a gente sabe. Então, ó, qual o erro dessa questão? Essa questão já adianta que ela está equivocada. Você já identificou o erro? Senão eu vou destacar aqui para vocês. O erro dessa alternativa é dizer que a educação é dever de todos. Olha a sutileza. Olha, eu não inventei isso aqui não. Tudo eu extraí de concurso, vários deles, Sebrasp, que é a banca organizadora do concurso de vocês. É assim. Esse assunto da Constituição, ele vem muito para a literalidade. É assim que cai nos concursos. Então, lê lá os artigos direitinho, faz as revisões, faz os exercícios, pega o quadro comparativo, que você não vai errar a questão desse tema não, tá bom? Então, ó, ele diz que é dever de todos. O erro está aqui porque não é dever de todos. Na verdade, ele é dever, quando a gente viu lá estudando Constituição, que era dever do Estado e da família, não é isso? A gente não vê lá quando a gente estuda o artigo 205 da Constituição, começa a dever do Estado e da família. Com relação ao restante, ele fala que é direito de todos. É direito de todos, não dever de todos. É dever do Estado e da família. A gente até faz o comparativo. Então, a alternativa, ela é falsa, não é isso? Porque é dever do Estado e da família. Direito de todos, dever do Estado e da família. Veja que o restante da alternativa está todo correto. Então, você tem que ter cuidado para você não confundir. O restante está correto. Visa o desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação para o trabalho, ok? A base para essa questão é o artigo 205 da Constituição. Olha aqui, ó. A educação, direito de todos, fazer a revisãozinha, olha, direito de todos. O dever é de quem? O dever é do Estado e da família, não é isso? Então, o artigo 205 está bem claro para vocês. Direito de todos, dever do Estado e da família. Por que eu trago aqui a LDB? Que a LDB também traz esse artigo. Então, faz esse comparativo, vê como a LDB traz. A LDB também traz, que é dever do Estado e da família.
e direito de todos. A diferença é que a LDB traz família primeiro, a LDB veio em 1996, a gente fala isso no vídeo anterior. Então a LDB, ela traz a família primeiro, dizendo que, olha, a família que leva a criança, que matricula a criança na escola. Então o Estado vem depois, mas é só uma sutileza que serve, já falei, para uma questão subjetiva ou para a prova subjetiva de vocês, na hora de vocês fazerem esse comparativo. Esse quadro comparativo é importante, lá eu faço todas essas observações. Mas para a alternativa que a gente está a responder, o que a gente precisa saber é que o erro está ele dizer que é dever de todos. Não, é direito de todos. O dever é do Estado e da família ou da família do Estado, a depender de onde você vai ter a base para a Constituição. Como aqui a gente está estudando direito constitucional, então não LDB, LDB eu não vou conseguir passar para vocês vão olhar no outro canto, então dever de todos está errado porque é direito de todos, beleza? Alternativa 1, ok, marca aí que ela está incorreta e já viram por quê. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, olha aqui, ele já traz, olha, para você marcar VOF também, sempre uma situação. VOF com relação à educação, questões adaptadas, da SEBRAS. Então, o segundo diz o quê? É direito de todos a educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É justamente isso mesmo, direito de todos. O segundo traz direito de todos, aí ele já dá uma organizada na primeira, que era o erro que estava, então aqui está correto, direito de todos. E a visão está o quê? Porque lembra que quando a gente está estudando o direito constitucional, a educação no direito constitucional, o artigo 205, a gente tem umas questões que a gente traz. A gente fala isso aqui, ó, olha a base. Ele traz a busca, a visão. O que é que se busca com a educação? O que é que o Estado busca? O que é que a família busca? Esse dever? Como é que você vai ofertar? Qual é a visão? Qual é a busca? Qual o objetivo? É justamente esses três pilares aqui. Desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Os três pontos é importante você ter em mente. Então, esses três pontos é o que traz. Então, a alternativa diz, é direito de todos, beleza, corrigiu o que estava na outra, que estava dizendo que era dever de todos, e o dever a gente já viu que é do Estado e da família, mas ele diz que a visão é o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Tranquilo, esses três pilares que a gente destaca para vocês. Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Não percamos isso de vista, tá bom? Então vamos lá. Segunda, então, correta, não é isso? Ela é verdadeira, correta. A sua prova vai ser certo ou errado, não tem problema nenhum não, né? Não vai ser aquela questão do Joãozinho que só sabe as alternativas com maçã e não sabe com laranja. Mesma coisa, verdadeiro é o certo, falso é o errado. Não vamos me confundir não, nem confundir a cabeça dos senhores não. Mas enfim, essa alternativa está certa, está correta, é verdadeira a afirmação, tá bom? Por causa dos três pilares e dizendo que é direito de todos e de fato é direito de todos. Vamos lá, vamos para a terceira. A terceira diz, direito de todos, sempre em cima do artigo 205, preste atenção, direito de todos e dever do Estado e da família, que deve promovê-la e incentivá-la de maneira exclusiva. Note, gente, volto a dizer para vocês, não estou criando nada, eu extraí isso dos concursos anteriores, de várias bancas, mas a grande maioria aqui, tudo Sebrasp, eu fiz só uma adaptação para trazer para vocês. Isso tudo estava em alternativas nas questões. Eu trouxe para o formato verdadeiro ou falso, para o formato certo ou errado, para que você se adequasse a essa questão do seu concurso público, de como vai ser cobrado. Olha o edital, que não tem oportunidade, veja lá, é certo ou errado. Então, eu só fiz a adaptação. Mas é isso a questão, é isso que o concurso quer saber de você, é isso que o examinador quer saber de você, entendeu? Se você sabe de quem que é o dever, de quem que são os direitos, o que é que se promove com a educação, o que é que se visa com ela, tá bom? Então, o terceiro está dizendo, direito de todos está ok, a gente já viu que é direito de todos mesmo, né? Alternativa primeiro, direito de todos. O dever, ele está dizendo que o dever é de quem? Do Estado e da família, ou da família do Estado, a depender de onde você vai buscar. Mas aqui a gente está vendo Constituição, é dever do Estado e da família. Tranquilo? Sem problema? Gente, agora é o seguinte, se a prova de direito constitucional está lá dizendo, traz uma alternativa, dizendo que é direito constitucional, e ele coloca lá, dever da família e do Estado, isso não vai tornar a questão errada não, tá bom? É, sim, dever do Estado e da família. Essa questão de você saber que a família vem primeiro, o Estado vem depois, quando você chega na LDB, isso serve para questões subjetivas. O dever é do Estado e da família e do Estado, indiferente isso, quando você vai responder questões objetivas, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Direito de todos, dever do Estado e da família, tranquilo? Tudo tranquilo. Olha a última parte aqui, que é que ele diz. Que deve, ou seja, que essas pessoas que têm o dever vão promover e incentivar de maneira exclusiva. Então, isso aqui, gente, não sei se vocês perceberam, é onde está o equívoco da questão, onde está o erro da questão, o que torna a questão falsa. Aí vocês, por quê? Porque, olha, presta atenção no detalhe aqui. Presta atenção no detalhe aqui, porque essa alternativa é falsa. Ele está falando que ele vai promover e incentivar de maneira exclusiva. Quando a gente está estudando o artigo 205, a gente vê lá claramente que vai ser dever do Estado e da família, que vai incentivar e promovê-la com incentivo da sociedade. Com incentivo da sociedade. Presta atenção, é o que a gente já viu aqui agora. Olha como é que diz, ó. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Entendeu? Então a sociedade colabora também nesse processo. A gente não pode esquecer disso. A sociedade colabora com o processo.
Não pode ser de maneira exclusiva família e Estado, tá bom? Então tem que trazer essa convivência social. Por isso que tem um preparo, que a gente viu na visão aqui, desenvolvimento. Como é que vai desenvolver plenamente uma pessoa se ela não convive em sociedade? Então tem que ter sim a colaboração da sociedade. Esse preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Isso tudo são questões sociais, que a LDB até traz isso de uma maneira mais subjetiva, né? Isso, liberdades ideais, solidariedade humana, isso está dentro da sociedade. Tá bom? Não tem a palavra sociedade, mas está dentro também, que esse comparativo que a gente faz está no quadro comparativo também do vídeo anterior. Então, a colaboração da sociedade. Então, o equívoco da questão é dizer que ele ia fazer essa educação, incentivar isso de maneira exclusiva. E não é de maneira exclusiva, é de maneira, com a colaboração da sociedade, como está no artigo 205. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, ó, que deve promover de maneira exclusiva. Esse é o erro da questão, por isso que ela está falsa, tá bom? Ou errada, vamos seguir o que é o concurso de vocês vai pedir, né? Vai que vocês se confundem lá, vão me culpar porque eu errou uma questão dessa aqui, mas gano vocês, eu faço isso não. Então vamos lá. Terceira, tá aqui, a gente já viu o equívoco dela, diz que promove de maneira exclusiva e não é com colaboração da sociedade. Vamos partir para... E colaboração da sociedade, e lembra que a gente falou, né? Que é o princípio justamente, o princípio da solidariedade dessa terceira. Lembra desse princípio que você pode cair na sua prova. O que é o princípio da solidariedade? É justamente o direito de todos, beleza, a gente vê, mas é um dever do Estado e da família e colaboração da sociedade. Ou seja, todo mundo participa do processo. É solidário, a responsabilidade é solidária. Todo mundo faz sua parte, tá bom? O pleno desenvolvimento da pessoa, para o incentivo para que essa pessoa conviva em sociedade e tenha suas relações, tá bom? Não esqueçamos disso. Vamos partir para a quarta afirmação. Ele fala: o homeschooling, ensino em casa, é vedado expressamente pela Constituição Federal. Presta atenção, gente. Na Constituição, assim, você diz, pô, mas a gente está estudando direito constitucional. Eu não vejo nem esse nome na Constituição. Pois é, mas a gente não sabe como é que o examinador vem. Então, por isso que a gente vai esticar um pouquinho a corda aqui, que é para depois não cair uma questão dessa, a gente ficar sem saber como responder. Porque é entendimento do STF sobre o tema. Existem questões sobre esse tema. O STF é a Suprema Corte, é o guardião da Constituição. Então, ele tem entendimento sobre interpretações, sobre pleitos que chegam até o STF, que refletem e que bebem dessa água justamente aqui, desses princípios constitucionais e dessa parte da Constituição do artigo 205 a 214. Então, é natural que esse entendimento possa vir a ser cobrado numa prova como a sua. Não tem problema nenhum. Então, o que é o homeschooling? O homeschooling é a pessoa pleitear o direito de... o homeschooling é o ensino em casa. Então, o que seria ensino em casa? Eu não matriculo meu filho, um parente meu, na rede regular de ensino, seja no município, no estado ou na esfera federal. Eu não matriculo. Por quê? Porque eu vou ministrar essas aulas para ele. Eu vou fazer isso em casa. Eu vou contratar um professor para fazer, eu vou passar o meu conhecimento para ele, mas eu não vou matricular ele na rede de ensino. Então, a pergunta é o seguinte: o homeschooling, esse ensino em casa, ele é vedado expressamente pela Constituição? A Constituição proíbe? Então, o que eu quero trazer para vocês é que ele está afirmando, né? O homeschooling, ensino em casa, é vedado expressamente pela Constituição. A Constituição diz, olha, não pode. E aí eu quero trazer para vocês que não tem essa vedação na Constituição. Não tem. A Constituição não diz, olha, não pode o homeschooling, não pode o ensino em casa. A Constituição não diz isso. Aí você pode questionar, então beleza, a Constituição não diz isso. Não diz isso expressamente. Então pode haver. Então a gente já sabe que a alternativa está equivocada, porque a Constituição não diz isso expressamente. Em nenhum momento a Constituição fala que está vedado o ensino em casa. Então a questão está errada. Não é isso? É errado, porque não está vedado. Então vamos alongar mais um pouquinho, para a gente saber o seguinte: aproveitar o ensejo, serve para suas questões subjetivas, sua prova subjetiva. Eu quero fazer um vídeo sobre homeschooling até o final do mês, para que vocês assistam, um videozinho curto, de 10 a 13 minutos, falando desse homeschooling, por que ele pode vir a existir, como é que existem as demandas sobre isso, como é que está a situação jurídica atual, como é que está a questão legislativa sobre isso. É um videozinho curto, mas pode ajudar você numa prova subjetiva, vai ver um tema como esse, entendeu? Que pode ser, está muito atual. Mas enfim, aí você pode dizer, beleza, se não veda, então pode fazer? Pois é, aí é o problema. Essas demandas foram chegando até o STF. Muita gente, muitos pais, muita gente que quer, sim, não acha adequado que as escolas ensinem seus filhos, acha que eles têm esse direito de ensinar, exclusivamente fazer aquilo ali. O STF pegou e disse, beleza, chegaram várias demandas no STF. O STF teve que encarar o tema e teve que dar uma resposta. E a resposta foi o STF foi dizer, não é vedado expressamente pela Constituição. Então eu posso fazer isso? Não. É tipo, sabe o quê? É tipo quando você chega no supermercado, pede um produto, alguém diz, tem? Eles tem, mas está em falta. Ou seja, eu faço isso aqui, mas está em falta, está faltando alguma coisa, no caso o produto, né? Nesse caso do homeschooling, a Constituição não veda, o STF disse, ela não veda, mas seria necessário que o legislativo regulasse a situação e dissesse como que vai se dar esse homeschooling na prática. Por quê? Porque, gente, a gente acabou de ver lá em cima na outra alternativa, que fala que a gente considerou errada, porque diz que o Estado e
e a família iam fazer de maneira exclusiva. Olha aqui a alternativa, por que a gente considerou ela equivocada. Não sei se vocês lembram aqui, ó. Que fazer de maneira exclusiva, dever do Estado e da família, que vai promover e incentivar a educação de maneira exclusiva. A gente considerou equivocado. O contrário também é verdadeiro. Porque a sociedade, por exemplo, a família, como eu estou dizendo aqui, fazer de maneira exclusiva, porque ele traz para casa. A pessoa, eu vou ensinar meu filho, beleza. Mas o Estado precisa participar. Como é que o Estado participa? Tem que fiscalizar, tem que ser sistema de frequência, tem que saber se esse menino está frequentando regularmente. E outro ente que precisa participar, a sociedade. Porque você entender como é que funciona todo esse arcabouço, para você ter o desenvolvimento da pessoa plenamente, como previu o artigo 205, a sociedade precisa participar. Você está preparando a pessoa para a sociedade, a pessoa vai viver isolada. Então, todo esse esquema tem que estar regulado. E não existe uma regulação para esse ensino em casa ainda. Várias discussões nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Aqui podia ter, então eu publico ele. Várias discussões existem sobre o tema, mas precisa regular, deixar como é que isso vai ser na prática, quantas aulas vai ter, quais os ensinos vão ser ministrados, esse menino vai ter, essa criança vai ter acesso a todos os ensinamentos, vai conseguir ter o pleno desenvolvimento desse ensino em casa, isso tudo tem que estar regulado. Então o que é que o STF diz? Olha, pode, mas só quando regular. Então agora é com o legislativo, vocês regulam. O STF disse isso. O meu recurso extraordinário, que é o meio de alguns, por exemplo, os pais entraram com esse pedido, foi negado e recorreram ao STF, esses pais, esses parentes, querendo um posicionamento do STF. O STF pegou e disse, olha, esse é um tema de repercussão geral, não vamos adentrar muito sobre isso, mas basicamente o STF disse, é uma questão social muito complexa, que vai atingir várias pessoas, que pode refletir para várias pessoas e está chegando muito aqui no STF. Então, vou dar essa peja de repercussão geral para que a gente suspenda todas as decisões aí até que a gente decida. Posteriormente, o STF decidiu, no julgado em 2018, e disse, olha, pode, mas só quando regular. Se vocês regularem e disserem como é que vão fazer isso na prática, tudo bem, tá podendo. Mas por enquanto, o homeschooling, aquele ensino em casa, ele não pode. Embora a Constituição não vede expressamente o homeschooling. Ele diz aqui que é vedado expressamente pela Constituição, não é vedado. A Constituição não veda. Ela fica na dela calada, então o que possibilita fazer, mas o STF, que é o guardião da Constituição, é quem dá a última palavra em termos de Constituição, disse, beleza, não pode, mas não veda, pode fazer esse ensino, mas precisaria de uma regulação. Então, por enquanto, a Constituição não veda, mas o exercício desse direito depende de uma regulação do Legislativo Federal, que ainda não temos, tá bom? Então, o STF diz basicamente isso aqui. O STF diz basicamente isso aqui. Desse amarelo aqui, ó. Ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido. Não pode ser exercido, porque não há legislação que regulamente os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Então o STF, porque não tem a legislação. A Constituição não veda, mas para exercer precisa regular, porque todo mundo precisa participar do processo. Família, Estado e a sociedade. Então tem que regular como é que isso vai se dar na prática, tá bom? Enquanto não tiver essa regulação, o exercício desse direito não pode ser posto em prática. Mas as discussões são várias lá no Congresso. A gente vai chegar, eu acho que isso aqui vai terminar acontecendo em algum momento. Mas eu vou trazer esse vídeo para vocês. Fé em Deus, até o final do mês eu posto para que vocês tenham uma base. Quem sabe, eu acho que isso aqui é uma possibilidade muito grande de um tema para a redação de vocês. Tá bom? Mas vejam aí. Vamos lá, vamos seguir. O quinto fala o seguinte. Igualdade, a educação. Fala aqui, ó. Ou vamos ver esse enunciado, que é interessante, que aqui a gente já vai entrar na parte dos princípios, não é isso? Vai entrar na parte dos princípios. Então, vamos entender aqui como é que quer dizer. Consta no artigo 206 da Constituição Federal, artigo 206 é o artigo dos princípios, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Né? O artigo 206 da Constituição traz uma listinha de princípios. Lembrem que na LDB nós temos o artigo 3º, que também traz uma gama de princípios. Muitos desses princípios coincidem com os princípios, com os mesmos dizeres que já estão na Constituição. Outros não, eles alargam aquele entendimento da Constituição e muitas das vezes traz princípios novos. Eu já trouxe até lá no vídeo falando de pseudo-inovação, que às vezes ele traz com outras denominações, mas já está intrinsecamente previsto ali na Constituição. Mas enfim, a gente precisa saber quando que a gente tem que usar a literalidade do que está aqui escrito. Então, existem princípios que só estão descritos expressamente na LDB. Não está na Constituição. Existem princípios que surgiram depois surgiram na LDB, a Constituição só veio dar status constitucional àquele princípio, desculpa, posteriormente. Existem princípios que adentraram na LDB agora, recentemente, em 2021. Então a gente precisa estar atento a essas diferenças, tá bom? Então vamos lá. Um dos princípios que ele prevê aqui, que ele fala no quinto, é o seguinte: igualdade de condições para o acesso, sendo a permanência na escola conforme competência de cada um. Ele diz que um dos princípios previstos na Constituição é a igualdade de condições para o acesso à escola, sendo que a permanência nessa escola é conforme a competência de cada um. Gente, aí você pode dizer, pô, que questão boba. Não é boba não.
Não é boba, não. Você tem que ter cuidado. Essa questão de meritocracia, essa questão de cada um conseguir os seus pelos próprios méritos, está muito em voga. Isso pode confundir você numa prova. Saiba que isso não é previsão da nossa Constituição. O erro da questão, a primeira parte está certa, é a igualdade de condições para o acesso à escola, né? Isso é a igualdade de condições. Beleza. Mas ele segue que a permanência na escola é conforme a competência de cada um. Quem quiser, quem conseguir permanecer na escola, quem for mais forte que fique. Quem não conseguir, sai. Eu só garanto o acesso. Permanência por sua conta. Esse é o equívoco, porque a permanência na escola também é uma garantia do Estado. O inciso, um dos incisos do artigo 206 fala justo isso, que vai dar a igualdade de condições para acesso e permanência. Não entra nessa seara que cada um vai se virar depois da permanência. É permanência, é com fardamento, é com alimentação, é orientação, é acompanhamento de todas as formas para que essa pessoa continue na escola. Não só entre, fique lá matriculado e nem frequente por os motivos mais diversos que você pode imaginar. Então a questão está equivocada, porque ele só diz que por princípio só tem a garantia do acesso. A permanência não é garantida pela Constituição. Está errado, porque justamente, vamos botar como errado aqui, justamente no inciso 1, primeiro inciso do artigo 206, ele fala aqui, ó, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tá bom? Lá no vídeo a gente explica direitinho. Esse princípio, coincidentemente, no quadro comparativo, você vai ver lá que só foi reproduzido na LDB, então não muda muita coisa, tá bom? Então tá errado, porque a permanência também é uma garantia. Vamos para a sexta. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Olha o que ele coloca aqui. Gente, essa aqui é muito sutil. Lembre que nós estamos fazendo questões do artigo 206 da Constituição, que fala sobre princípios, 205 e 206. Então, é o assunto do direito constitucional, é o que está previsto na Constituição, tá bom? E eu falei que existem princípios que estão previstos só na LDB, e a gente precisa ter cuidado, porque esse é o momento de usar a literalidade. Por uma questão subjetiva, você pode até dizer, não, está lá só na LDB, mas é como se tivesse na Constituição também, porque a Constituição intrinsecamente traz, você pode debater sobre isso, sem problema. Mas numa questão objetiva, para dizer se está certo ou está errado, conforme, consta no artigo 206 da Constituição, o que ele está dizendo aqui, ó, consta no artigo 206 da Constituição. Então ele quer só o que consta nesse artigo 206. Não adianta ficar inventando, você vai errar a alternativa. Por isso aquele quadro comparativo é bem importante, para você saber o que tem na LDB e o que tem somente na Constituição, ou o que tem somente na LDB e não tem na Constituição. Então vamos lá. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Gente, respeito à liberdade e apreço à tolerância é, sim, um dos princípios um dos princípios que rege a educação, que busca a educação no Brasil. Beleza, mas preste atenção aqui nessas alternativas. O inciso 3º fala o seguinte, ó, pluralismo, inciso 3º da Constituição, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Beleza? O inciso 3º fala isso. Na LDB, que ela destrincha esse inciso 3º, ela fala o seguinte, ó, no inciso 3º ela fala pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Beleza, reproduz a primeira parte do inciso 3º da Constituição. No 4º ela bota coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Reproduz a segunda parte. Só que ela acrescenta no meio desses incisos o respeito à tolerância, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, que não tem expressamente no inciso 3º da Constituição. Então, esse respeito à liberdade e o apreço à tolerância não tem expressamente no artigo 206 da Constituição. Então, essa alternativa não pode ser considerada correta. Ela é errada, porque na Constituição ele perguntou, tem no artigo 206 da Constituição, que fala sobre os princípios, respeito à liberdade e apreço à tolerância. A gente viu que isso só tem na LDB. Volto a dizer, numa questão subjetiva a gente pode dizer, e o que é o respeito à liberdade e o apreço à tolerância se não for uma pluralidade de ideias, o respeito à pluralidade de ideias? A LDB só fez alargar mais o que já tinha na Constituição. Beleza, isso é válido para uma questão subjetiva. Mas numa questão objetiva, que claramente chega para você e diz que quer o que consta no artigo 206 na Constituição, e é assim que seu concurso vai lhe perguntar, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, por mais que a gente fique para marcar que é verdadeiro, a gente tem que marcar que é falso. Por quê? Isso expressamente, numa questão objetiva, só temos na LDB, tá bom? Só existe na LDB, por isso que a alternativa é errada. Não podemos vacilar com relação a isso, tá bom? Não podemos vacilar com relação a isso. Por isso esse quadro comparativo que eu disponibilizei para vocês aí é muito importante, tem que ler, é pequenininho, você lê, relê, vai dar tudo certo, você não vai errar a questão besta desse jeito, tá bom? Então não esqueçamos disso. Vamos partir para o 7º, tá acabando, são 10 alternativas, segura aí. Ainda, ó, consta no artigo 206 da Constituição Federal, é o que ele está falando aqui, artigo 206, então é o que tem no artigo 206. A gente fala do que tem também na LDB, no artigo 3º, para a gente logo aprendendo e fazer esses comparativos. Mas saiba o que só tem em um e o que só tem em outro, tá bom? Então, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ele reproduziu, sim, o que tem
na LDB. O que tem na Constituição, tá bom? Eu pego o mesmo exemplo que eu trouxe antes como base dessa resposta para você entender. Nesse caso aqui, ele pegou só uma parte do inciso terceiro. Ele diz coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ele não pegou o inciso tudo, mas isso não torna a alternativa equivocada, porque ele pegou uma partezinha do inciso que tem na Constituição. Isso aqui sim tem na Constituição, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Exatamente como a alternativa traz, como os princípios. Consta no artigo 206. Sim, na segunda parte desse inciso, na segunda parte do inciso terceiro, nós temos coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. São as duas que promovem a educação, não só pública, não só privada, as duas convivem, tá bom? Tá tranquilo até aí? E na LDB também foi reproduzido num inciso diferente, quando ele fez esse destrinchamento do inciso terceiro, essa coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Beleza? Até aí tranquilo, né, gente? Só reprodução. Então a alternativa é verdadeira. Até aqui tudo ok. Vamos para a oitava, tá acabando. Vamos para a oitava. A oitava fala o seguinte. Também, consta no artigo 206 da Constituição. A base, os seguintes princípios. Nós temos que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Né? 2 pontos. Então vamos lá. Oitavo. Garantia de padrão de qualidade de meritocracia na educação. Garantia de padrão de qualidade e meritocracia na educação. Gente, primeiro ter cuidado. Garantia de padrão de qualidade, vamos destrinchar aqui. Garantia tem 2 pontos aqui. Garantia de padrão de qualidade, ok. Nós temos isso na Constituição. Inciso 7º está lá na Constituição. Garantia de padrão de qualidade. Você diz sim. E a outra parte? A outra parte remete àquele mesmo problema que a gente está falando anteriormente, que falou garantia de acesso e a permanência dependia da competência de cada um, e a gente considerou equivocado, porque a Constituição garante o acesso e a permanência. Essa questão da competência de cada um para a permanência remeteria a uma meritocracia, que não é o que a Constituição prega. A Constituição não acha que o legislador não acha que você buscar essa questão pura da meritocracia, se analisar as diferenças sociais e tal, você ia cometer injustiça. É uma questão da isonomia, outra situação. Então, meritocracia na Constituição, não. É uma garantia que a pessoa permaneça na escola, da igualdade de condições. E igualdade, gente, lembra do princípio da isonomia. Igualdade é a gente tratar iguais e diferentes, desiguais na medida de suas desigualdades. Então, se eu tenho pessoas diferentes, eu trato elas desigualmente para que elas cheguem no mesmo patamar, tá bom? Tem até uma figura interessante que representa isso. Vou ver se eu consigo botar na edição aí. Mas beleza, é interessante que vejamos isso, essa diferença. Então, essa questão de meritocracia na Constituição está equivocada, tá bom? É padrão de qualidade, não existe questão de meritocracia. Tem que dar as condições para que cada um, dentro das suas limitações, consiga permanecer dentro da sala de aula ou na escola, tá bom? Então o equívoco está aqui, falar em meritocracia. Esquece esse negócio de meritocracia, viu? Vão cair nessas pegadinhas políticas aí que o povo fica falando, não, pelo amor de Deus. Então tá aí, padrão de qualidade. E o 9, está chegando ao final, o 9 diz o seguinte: respeito à diversidade humana, linguística. O que é que ele fala lá? Vamos voltar de novo para coisa. Consta no artigo 206 da Constituição Federal de 88 que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha o 9 o que é que fala. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. Gente, cuidado com a sutileza dessas questões, cuidado com a sutileza dessas perguntas. Porque você vê um inciso desse, o cara traz um princípio que de fato existe relacionado à educação, mas ele está pedindo o que está no artigo 206 da Constituição. E o artigo 206 da Constituição não traz esse princípio expresso do jeito que está aí. É claro que pelas questões constitucionais, a Constituição é um todo, né, principiologicamente, nós temos respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária de pessoas surdas, cegas e qualquer tipo de deficiência. Esse princípio ele está inserido intrinsecamente aí dentro da Constituição em várias passagens se a gente for buscar por meio de interpretação. Mas é o que eu estou dizendo. Isso serve para uma questão subjetiva, isso serve para uma prova discursiva. Isso serve quando você for fazer a sua redação. Aí sim, você destrincha isso aí, coloca seus argumentos em cima, traz alguns princípios e fala sobre isso. Mas aqui ele está pedindo o que está expressamente na Constituição. Então, o que está aqui, inclusive, é um ponto bem importante, que ele só existe na LDB. Presta atenção aqui, ó. Só existe na LDB. A LDB foi incluída, ó, só na LDB. E foi incluída agora, olha que legal, ó. Pela Lei 14.191, foi incluída agora só em 2021. Então, em 2021, que esse princípio veio expressamente ser colocado na LDB, mas a Constituição ainda não atraiu para ela, que às vezes acontece em alguns incisos que foi para a LDB, tem um ali, o do inciso 3 da LDB, e depois a Constituição deu status constitucional a esse inciso. Essa questão aqui, ainda não aconteceu na Constituição. Então, a Constituição não tem expressamente esse princípio de respeito a pessoas surdas, cegas
e com deficiência auditiva. Isso é algo que existe expressamente só na LDB. Então, voltando para a alternativa, que ele fala que consta no artigo 206 da Constituição que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária da pessoa surda, surda-cega e com deficiência visual. A gente viu que isso é um princípio, sim, que rege a educação, mas está só na LDB. A Constituição ainda não puxou para lá. Então, numa questão objetiva, você vai dizer que essa questão está errada, porque isso aqui também só tem na LDB. É isso? Então, vamos ter cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está analisando. Vamos pegar aquele quadrozinho comparativo. Lembre que eu vou repetir para vocês. Eu não inventei nada, não. Isso aqui é tudo questão de concurso, tá bom? Então, é isso que ele quer saber, essa confusão que ele vai fazer na sua cabeça, tá bom? Vamos para a última, gente. Vamos para a última dessa revisão aí de princípios do artigo 205 da Constituição. Então, a última alternativa para CCV ou F, ainda consta no artigo 206, relacionado ao artigo 206, relacionado aos princípios, nós temos o seguinte: você dizer se é certo ou se é errado. Olha o que é que ele diz. Lei complementar disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Presta atenção aqui, gente. Ele diz, isso aqui de fato existe. Tudo isso aqui existe, ó. Tudo isso aqui está correto. Então, esse é o perigo das questões. Entendeu? O perigo das questões é que ele traz muita coisa que de fato existe. E quando você estuda, você é empolgado. Eu sei o que é isso. Eu já fiz mais de 20, 30 concursos públicos, fui aprovado em 12, perdi um bocado também, já caí em casca de banana. E a gente se empolga, a gente acha às vezes que o cara fez a prova pra gente. A gente tem esse egozinho quando faz concurso. Fez pra mim, ele sabe que eu tô ligado nisso aqui. Não fez, o cara nem sabe que isso existe. Então presta atenção, bota o pezinho no chão, começa a olhar para as alternativas, lê, relê. Por isso que eu dou dica, faça um simulado, para você saber que dá tempo você ler e reler as questões, você não ficar nervoso. Será que vai dar tempo? Se você simular, fizer simulado antes da prova, recomendo isso a vocês. Tem até um vídeo no canal que fala sobre isso, a diferença entre simulado e resolução de questões. Vou deixar na descrição desse vídeo. Vão lá, dê uma assistida nisso, é interessante para o concurso de vocês. Muita gente confunde que a resolução de questão é a mesma coisa de simulado. Simulado não é para você aprender nada não. Simulado é para você estar seguro na hora da prova que você vai ter o tempo para fazer aquela prova, porque você consegue fazer uma prova com aquela quantidade de questões, com aquele tipo de assunto, naquela quantidade de tempo, lendo uma ou duas vezes cada uma das alternativas, tá bom? Então, dá uma segurança para você, isso é tranquilo, recomendo muito. Então, voltando. Ele fala que uma lei vai dispor sobre lei complementar vai dispor sobre categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação, sobre fixação de elaboração adequada de planos de carreira no âmbito da União, do Estado e do Distrito Federal. Então, elaboração de plano de carreira e essas categorias consideradas profissionais da educação. Ele diz que uma lei complementar vai fazer isso. Gente, preste atenção. A lei complementar, a gente precisa aprofundar lá no vídeo anterior, no primeiro eu falo sobre isso. A lei complementar, diferente da outra lei, quando a Constituição não diz nada, só fala lei, ela está falando da lei ordinária, então lei específica. Mas a lei complementar, ela requer um quórum diferenciado de aprovação para essa lei. É mais dificultoso aprovar essa lei. Então, tem situações na Constituição que ela entende que o ideal tem que ser uma lei complementar para regular aquilo ali, e tem outras situações que a Constituição só traz a palavra lei. Então, nesse caso aqui, pode olhar no parágrafo 1º, vou trazer aqui para vocês, do artigo 206, parágrafo único, na verdade, que é o único parágrafo que tem, ele não fala lei complementar, ele só fala a palavra lei. Lei. Como ele só fala a palavra lei, a gente não tem que deduzir que é uma lei complementar, tem que deduzir que é uma lei ordinária. Então, não é um processo mais dificultoso, é a lei ordinária, aprovação por maioria simples, entendeu? Então, essa lei, que a Constituição traz no parágrafo único, que eu estou reproduzindo o que traz o parágrafo único, ele não fala em lei complementar. Então, a alternativa está equivocada, porque ela traz que é uma lei complementar, que vai criar esse plano de cargos e salários, e vai definir as categorias de trabalhadores profissionais da educação básica sob fixação profissionais da educação básica. Então, o erro dessa questão é dizer que é uma lei complementar. E não é uma lei complementar, é uma lei simplesmente, ou seja, uma lei ordinária. Tá bom? Então o restante todo correto, o erro está nessa lei complementar. É uma casca de banana muito clássica e a gente cai nessa casca de banana porque a gente se empolga na hora de responder as questões, tá bom? Pessoal, é o seguinte... A gente finaliza essa revisão, estou deixando na descrição essas questões, tudo direitinho no PDF para vocês, para você fazer suas respostas lá, fazer suas anotações, ou baixar no seu celular, no seu computador. E é mais uma fase aí, revisão, para a gente deixar redondinho aquele assunto. Recomendo vocês voltarem nesse vídeo, ou no material que eu deixei, se não quiser perder muito tempo com o vídeo, e fazer lá, ler, reler de novo, pegar as alternativas, fazer os exercícios direitinho, ler a alternativa, ver, não é isso, porque ele falou que não era aquilo, que só tinha na LDB e tal, e você vai fechar seu entendimento, tá bom? Eu pediria encarecidamente aí que vocês só dessem o joinha aí no vídeo aí, para ajudar a gente. Como eu disse, eu faço esse material. É difícil, o tempo é complicado, estou tendo uma dificuldade com o direito administrativo, porque o menino que quer me ajudar não conseguiu, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu posso aqui para ajudar vocês aí nesse mês de julho, para que vocês façam uma boa prova no início de agosto, dessa área aí da educação básica, tá bom? Abraço, pessoal.
dá o joinha aí, passa pro amigo aí, se não se inscreveu no canal, se inscreve aí também para ajudar a gente aí. E a gente vai continuar fazendo algumas coisas aí relacionadas a concurso público que a gente puder ajudar, tá bom? Abraço, até a próxima. Olha, ativa o sininho que no decorrer da semana aí eu vou postar lá. Eu vou postar da Lei 6123, vou postar a resolução de questões da Lei 6123. Acho que a 6123, não sei, talvez eu faça um vídeo mais com resolução de questões para ficar mais dinâmico para vocês, enfim. Vamos tentar aí, mas ativa o sininho que você vai receber as notificações no decorrer da semana, tá bom? Abraço e até a próxima.